Olá! Hoje é um dia muito especial, muito importante, porque nós vamos fazer a análise juntos de um relato produzido por uma aluna nossa no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, no ano de 2019, um texto que nada mais, nada menos tirou a nota máxima. Isso mesmo. Nós vamos conhecer então como é um relato com todas as suas características, com todos os detalhes, com o comprimento da proposta, tudo o que você precisa saber para construir um bom texto e ter uma boa avaliação também aí na sua prova ou na construção de qualquer relato. Beleza? Preparado? Vamos lá então! Então aqui nós temos uma área de correção de texto e antes de ler a redação em si, a gente precisa conhecer a proposta. Então, nunca escreva um texto sem ler a proposta de forma completa, com todos os seus textos motivadores, a proposição, né, o enunciado, aquilo que se espera de você, porque você precisa cumprir tudo isso, né? Então, vai contar muito aí na sua avaliação o cumprimento daquilo que é exigido e a demonstração da leitura desses textos. Então, antes de chegar na parte maravilhosa que é a redação, vamos conhecer a proposta. A Universidade Estadual do Ceará, ela sempre dá duas possibilidades de produção, né? Dois gêneros. Nesse daqui, a gente foi dado duas possibilidades. A proposta 1, que era a construção de um relato pessoal, e a proposta 2 era um discurso de formatura. Como o texto que nós vamos analisar é o relato, então eu não vou me ater à proposta 2, beleza? Deixa isso para um outro dia que a gente possa falar especificamente do discurso de formatura. Perceba que não é algo muito comum, viu? Você já fez algum discurso de formatura? Já parou para pensar nisso? Então, fica ligado porque os vestibulares, as provas, têm explorado gêneros que fazem parte do nosso cotidiano, né, que fazem parte da nossa estrutura social e que são bem interessantes para se produzir. Então, enfim, fica esperto nos gêneros textuais. Não fica só na dissertação, não, viu? Se o vestibular que você vai prestar cobra gêneros, sai do senso comum, só da carta, do relato, busque outras referências que é bem interessante. A Unicamp gosta também de trabalhar com gêneros que não são muito esperados, digamos assim, mas que fazem parte da nossa sociedade. Bom, voltando então ao que interessa aqui, a nossa proposta de relato. Então, olha só. Sabe-se que os brasileiros estão vivenciando atualmente uma crise econômica que tem impactos na vida do trabalhador. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no segundo trimestre de 2019 eram 12 milhões e 600 mil desempregados no país. Certamente você conhece ou já ouviu falar em alguém que está à procura de emprego. Infelizmente, né? Diante dessa questão, escolha uma das propostas a seguir e redija o seu texto em norma escrita culta, tendo como base seu conhecimento de mundo, sua experiência de vida, bem como os 3 textos motivadores dispostos em seguida. Olha isso! Se você não leu o enunciado. Ele está pedindo ele está dando aqui as diretrizes básicas para você cumprir. Seguir, escrever em norma culta, né? Por favor. Apresentar seu conhecimento de mundo e experiência de vida, ou seja, não fique só nos textos motivadores, explore outras coisas. E bem como os 3 textos motivadores dispostos em seguida. Então, ele espera, querido, que você fale sobre isso, demonstre que você leu e compreendeu. O seu corretor vai observar se há elementos desses textos na sua redação. Então, isso aqui você precisa ler e destacar para não fugir do esperado. Proposta número 1, então. Imagine que você está à procura de emprego e algo inusitado aconteceu em sua busca.
Conte essa narrativa através de um relato pessoal. Pronto, é o gênero. Que será publicado em uma revista de grande circulação na seção que trata de empregos. Isso é importante. Você tem o gênero e você tem aqui o suporte. Onde será publicado? Numa revista de grande circulação. Então, quem será o leitor do seu texto? Muitas pessoas, em especial aquelas que estão interessadas no assunto emprego, né? Então, você já tem aqui o suporte, você já sabe quem você é, quem é o autor desse texto, né? Que é uma pessoa que está à procura de emprego, então, teoricamente, é uma pessoa que está desempregada. E você sabe que vai sair numa revista de grande circulação para a pessoa e num espaço que normalmente são pessoas na mesma condição, ou que estão insatisfeitas com o seu trabalho, estão buscando uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Então, isso é importante para você contextualizar o seu texto. Se você assistiu a aula sobre relato, você vai entender melhor o que eu estou falando, que são as perguntas iniciais. Se você não assistiu, para aqui agora, volta na aula, assiste as características sobre o relato, depois você vem aqui e você vai entender bem melhor o que eu vou analisar junto com você, viu? É uma dica que eu estou te dando. Mas se não quiser, também pode ler assistir essa até o final, depois você volta para o relato, depois assiste essa de novo e tá tudo certo. A proposta 2 é o discurso e eu já comentei que a gente não vai ler. Então, o primeiro texto é o seguinte: desemprego é maior entre jovens, mulheres e trabalhadores sem ensino superior. A crise no mercado de trabalho atinge de forma desigual diferentes grupos sociais e regiões do Brasil. O índice de desemprego no país é de 11,8%, mas a taxa é maior para mulheres, jovens e pessoas com baixa escolaridade. É o que mostram os dados do quarto trimestre de 2017 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, divulgada nesta sexta-feira, dia 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Além dos desempregados, esses grupos também são os mais afetados entre os trabalhadores subutilizados, contingente que soma 26 milhões de pessoas no Brasil. Entre as mulheres, o índice de desemprego fechou o ano em 13,4% contra 10,5% entre homens. Havia 6,6 milhões de homens desocupados contra 6 milhões,24 mil de mulheres no fim do ano passado. Os mais jovens sofrem mais com a falta de trabalho do que os mais velhos, apontam os estudos do IBGE. Historicamente, a população mais afetada pela falta de oportunidade no mercado de trabalho são as mulheres, os mais jovens, muito por conta da falta de experiência, e os pretos e pardos, afirmou o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azeredo. Os dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego é maior entre as pessoas com menor escolaridade. Thaís Gonçalves da Silva, de 21 anos, está entre os grupos que mais sofrem com a falta de trabalho. Desempregada há 1 ano e meio, procura emprego todos os dias, seja pela internet ou entregando seu currículo em empresas e agências de recrutamento. Seu último emprego foi como conferente numa loja de hortifruti. Ela foi mandada embora em um corte de funcionários em 2016. Segundo Thaís, apesar de ter experiência como conferente, empacotadora, atendimento ao cliente, balconista, vendedora e atendente, ela acaba sendo eliminada da seleção por causa da idade, por não ter superior completo ou por ser mulher. O ano foi marcado pela expansão forte dos trabalhadores autônomos, os chamados por conta própria, o que segurou a taxa de desemprego. No quarto trimestre do ano passado, comparado com o mesmo período do ano anterior, apenas 8 estados não tiveram aumento no número de trabalhadores por conta própria. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul alcançaram recorde no número de pessoas trabalhando nesta condição. Então, esse texto número 1 aqui, a gente tem uma contextualização sobre o desemprego no país,
né, os que mais sofrem, né, as características dele, estados que marcam esses dados, né, os números, enfim, a gente tem dados técnicos que são bem interessantes, que podem ser aproveitados de alguma forma para a construção do relato. A gente vai ler o texto 2, que ele é um exemplo de relato, basicamente, né? É interessante a universidade apontar isso, apresentar um texto assim, porque ele acaba dando uma refrescada na memória do candidato. Porém, ele não pode ser copiado, né? A gente nunca copia textos motivadores, mas ele é uma inspiração para você entender como funciona o gênero. Vamos lá. Como eu consegui emprego no momento mais crítico da minha vida? Olha que título interessante. Como conseguir emprego é uma pergunta desagradavelmente comum nos últimos meses aqui no Brasil. Mas meu objetivo não é ficar choramingando a falta de empregos ou xingando isso ou aquilo. Eu quero compartilhar de forma super simples como eu consegui um emprego numa agência de publicidade num momento extremamente crítico da minha vida. Entre 2010 e 2011, passei pouco mais de 7 meses desempregado. Eu já estava mandando currículo fazia um tempo, e a falta de resultados me fazia sentir um lixo. Esse sentimento cresce quando o tempo vai passando, e a gente não consegue trabalho, pois pensa que o problema está na gente, que deveria ter estudado mais inglês, que a culpa é do fulano, da situação, X, etc. Finalmente, quando todas as possibilidades de dinheiro acabaram e eu já estava ficando plenamente desesperado, fui chamado para uma entrevista de emprego numa agência digital. Desde que soube da entrevista, passei a tratar essa vaga como a vaga. Meu entrevistador e possível futuro chefe era de São Paulo. Ele estava em Belo Horizonte para atender um cliente e combinou de me entrevistar no final daquele mesmo dia. Saí de casa mais cedo para a entrevista, mas peguei um trânsito infernal. Comecei a me preocupar, porque estava aparecendo aqueles dias em que tudo dá errado. No meio do caminho, preso no trânsito e já em cima da hora, recebi um SMS. Mateus, estou agarrado no cliente. Vou ter que ir direto para o aeroporto. Fazemos a entrevista em outra oportunidade. Sem pensar, respondi, então te encontro no aeroporto. Eu estava preso no trânsito e na outra mão do fluxo. Para piorar, meu carro, que estava com a bomba de combustível estragada, não estava com muita gasolina. Arrisquei tudo e fui direto. Cheguei ao aeroporto faltando apenas 15 minutos para o embarque do meu entrevistador. Consegui me comunicar com ele por SMS e o encontrei numa mesinha de um café. Nos apresentamos rapidamente, abri meu notebook, mostrei meu portfólio e me vendi com todo o meu coração e alma. Contei minha história, agradeci pela disponibilidade e falei tudo o que foi possível. Foram dias apreensivos para mim. Afinal, é praxe entrevistadores não te responderem e a gente ficar igual bobo esperando uma entrevista que nunca virá. Mas, para minha surpresa, dias depois, recebi uma mensagem dizendo que não era apenas meu portfólio. Não era apenas pelo meu portfólio, mas pelo empenho e dedicação em correr atrás daquela oportunidade. Eu havia sido selecionado para a vaga. Chorei. Ai, esse relato é muito legal. Ele tem uma característica interessante no final dele, que ele encerra com a ação, com aquilo que a gente esperava, digamos que com o clímax, né? Você espera, ai meu Deus, ele tá sofrendo para conseguir fazer uma entrevista, aí ele faz a entrevista e passa. Então, é um desfecho bem interessante para o relato. Eu gostei já aqui. Eu não sei, mas eu sou daquelas que adora ler texto de prova, os textos das provas, e fica pensando e refletindo. Se hoje eu voltasse a fazer algum vestibular, alguma prova, acho que eu ia perder muito tempo só pensando nos textos. Bom, o texto número 3 a gente não vai ler, que ele é uma solenidade, ele é um discurso de orador. Então, ele tem mais relação com o texto, com a proposta 2, então a gente não vai ler. E também porque dentro do texto da Luciana, a gente percebe bastante elemento desse texto 1 aqui, que é o central, digamos assim. Então, lembrando só, antes do texto,
esperava que o aluno produzisse, então, um relato pessoal falando sobre algo inusitado que aconteceu na sua busca por trabalho, a emprego, e vai ser publicado em uma entrevista de grande circulação na seção que trata de empregos. Detalhe, não está dizendo aqui se você tem que ser homem, se o narrador é um homem, né, é uma mulher, você está livre para isso, tá? Então não tem problema algum, não é porque você é homem, tem que falar como homem, ou mulher falar como mulher. Bom, esse é um gênero, continuando aqui sobre a proposta. Esse é um gênero que conta um acontecimento marcante na vida de alguém, situando esse fato no tempo e no espaço. Olha aqui, tempo e espaço. O relato pessoal é escrito em primeira pessoa. No entanto, você não deve se identificar. Pelo amor de Deus, não marque seu nome, não marque nenhuma característica sua, porque isso anula a sua prova, ok? Aí ele dá algumas diretrizes para te ajudar. Para iniciar seu texto, apresente brevemente as principais ideias que você quer relatar. Introdução contextualizando. Em seguida, desenvolva essas ideias narrando os acontecimentos. Então, desenvolvimento, você vai apresentar toda a construção da trama. Posteriormente, apresentar o desfecho da história. Então, como que isso finaliza? Nesse gênero, geralmente, aparece a descrição dos sentimentos do autor. Então, olha que interessante. A própria proposta te orienta sobre a construção desse texto. Então, mais do que avaliar se você sabe escrever realmente um relato, o que vai esperar aqui, o que a UEC espera, né, é que você compreenda as orientações e construa um texto coerente com o esperado, né, que utilize uma linguagem adequada, com os elementos adequados. Então, não importa muito se você é um grande escritor de narrativas, né? Ele quer que você cumpra de uma forma clara, coerente, com uma linguagem adequada, essas diretrizes. É por isso que ele dá todos os elementos e não simplesmente coloca, escreve aí um relato, quero ver se você sabe escrever um relato, se você é bom assim. Não, ele te dá essas orientações porque outros elementos linguísticos e textuais de construção dessa narrativa são realmente aquilo que realmente importa no seu texto. Bom, já falamos bastante até aqui, já compreendemos a nossa proposta e agora então a gente vai analisar juntos o texto Nota Máxima da Luciana, que ajudou ela a garantir uma vaga no curso de medicina da universidade. Ai, gente, não é pouca coisa não, viu? Então vamos lá. Bom, então antes de ver os detalhes, nós vamos ler o texto todo, tá? Depois eu volto só destacando aquilo que é importante para você observar. Então vamos lá. O desemprego tem sido uma dura realidade para quase 13 milhões de brasileiros. Sou homem, tenho 35 anos de idade e faço parte do exército de pessoas em busca de trabalho. Dentro desse contexto, quero relatar aos leitores desta revista um fato inesperado que aconteceu comigo no mês passado. Consegui um emprego. E apesar de saber o quanto isso tem sido difícil, abri mão dele. Posso dizer que vivi uma situação ilustradora da importância da empatia. Trabalhei como vendedor durante muitos anos e estou desempregado há 6 meses. Há algumas semanas vi um anúncio de uma vaga para o setor comercial de uma loja próxima de onde moro. Era o emprego perfeito para mim, pois eu tinha a experiência requerida pelo empregador. Fui confiante para a entrevista. Enquanto aguardava a minha vez no processo seletivo, fiquei conversando com os outros concorrentes e conheci uma moça que também estava disputando pela oportunidade de trabalhar. Ela era negra e aparentava ser jovem. Por educação, não perguntei a idade dela. A candidata contou-me que era mãe, solteira e que nunca havia trabalhado como vendedora. Além disso,
ela reportou que, embora soubesse do pré-requisito de experiência na função, estava disposta a tentar obter o emprego, pois precisava sustentar o filho. Horas depois, logo após o término de todas as entrevistas, o recrutador anunciou o resultado. Para minha alegria, eu fui o selecionado. Nesse momento, percebi que a moça com quem eu tinha conversado começou a chorar copiosamente. Diante dessa cena, pensei nos obstáculos que ela precisava superar para conseguir ser contratada. Pouca idade, inexperiência e possivelmente preconceito racial. Subitamente falei com o selecionador e, usando meu poder de persuasão, junto de minha expertise como vendedor, convenci-o a contratá-la em meu lugar. A felicidade dela era notória. Dispensei uma oportunidade, mas sei que para mim é mais fácil conseguir um emprego do que para outros. Essa empatia é o que nos torna humanos. Um dia, quem sabe, eu também posso precisar que alguém faça o mesmo por mim. Lindo texto, né? Muito, muito bom. Aqui a gente vai ver agora, então, como que está construído esse texto. Nós vamos identificar os elementos que constroem o relato. E nós vamos perceber como que está a coerência interna dentro do texto, que esse é um dos fatores mais interessantes desse relato. Um detalhe bem importante é que o texto ele é bem formal. Né? A gente percebe alguns termos, algumas palavras que a gente utiliza bastante dentro de um texto dissertativo, né? Na defesa de um ponto de vista. Mas, de qualquer maneira, há outras construções que marcam ser um texto narrativo. E é isso que nós vamos perceber. Então, não é porque é um relato, que é uma narração, que a gente tem que ser informal ou deixar de utilizar alguns termos que são mais refinados, digamos assim. Tá? Então, isso não atrapalhou em nada a redação dela, a narração do relato. Então, vamos conhecer, então, observar como está a construção dos elementos, a presença dos elementos. Então, logo aqui no primeiro parágrafo, a gente percebe da linha 1 até a linha 5 que ela fez a introdução do texto. Então, nessa introdução aqui, a gente tem o quê? A contextualização do fato. Ó, o desemprego tem sido... O desemprego tem sido uma dura realidade para quase 13 milhões de brasileiros. Então, aqui a gente percebe que tem a relação com o tema principal, o desemprego. E aí vem a apresentação do narrador, né, do personagem. Sou homem, tenho 35 anos de idade e faço parte do exército em busca de trabalho. Então, aqui a gente tem a marcação do personagem principal. Homem, 35 anos, jovem ainda, né? E faz parte do exército de pessoas em busca de trabalho. Quando utiliza esse exército aqui, a gente tem uma marca de narração. Dentro desse contexto, quero relatar aos leitores da revista, olha aqui, relatar aos leitores desta revista. Lembra que a proposta dizia que o texto seria publicado numa revista de grande circulação? Pronto, marcou aqui, ó, duas características importantes. Do desemprego como tema e cumpriu que, olha, eu sei, eu estou falando para o meu corretor, olha, corretor, eu sei que o lugar de publicação desse meu texto vai ser uma revista, então vou deixar bem claro aqui. Na dúvida, gente, coloca. Não deixe o corretor duvidar de você não, tá? Então, quero relatar aos leitores dessa revista um fato inesperado. Outra característica da proposta, tem que contar um fato inesperado, que aconteceu comigo no mês passado. Consegui um emprego e, apesar de saber o quanto isso tem sido difícil, abri mão dele. Então, o fato inesperado aqui ela já aponta.
conseguir um emprego e abrir mão dele. Isso é algo comum? Não. Isso realmente é inesperado. Se a pessoa está desempregada, faz parte do exército que busca trabalho, não é normal que ela consiga um emprego e abra mão dele. Aí ela vai justificar o porquê que abriu mão. Posso dizer que vivi uma situação ilustradora da importância da empatia. Você vai perceber ao longo do texto, agora que você já conhece também, mas lá no final a importância dessa frase. Olha só, vamos já ir lá para baixo. Posso dizer que vivi uma situação ilustradora da importância da empatia. Onde que essa afirmação foi retomada? Lá no final. Ó, dispensei uma oportunidade. A gente já sabe aqui, ó, conseguiu um emprego para saber o quanto isso tem sido difícil, abri mão dele. Aí ela retoma lá embaixo, ó. Dispensei uma oportunidade, mas sei que é mais fácil para mim, blá blá blá. Essa empatia é o que nos torna humanos. Então, aquilo que foi afirmado no início do texto é tão importante, é tão peça-chave no relato, que lá no final ela retoma, marcando essa coerência interna. Então, seu planejamento de texto, o planejamento dos elementos que vão compor essa narração é tão importante porque você tem poucas linhas para cometer falhas, para apresentar informações que não são essenciais. Então, isso daqui, perfeito. Vamos para o próximo parágrafo, então. Então, aqui a gente tem, entre as linhas 6 até a linha 18, a gente tem o desenvolvimento do texto, que ele é formado por 2 parágrafos. O ideal é sempre 2 parágrafos, tá? Não vai fazer um desenvolvimento com um parágrafo só. Então, aqui ela vai começar o desenvolvimento da trama. Vai explicar o que aconteceu. Ó, trabalhei como vendedor durante muitos anos e estou desempregado há 6 meses. Essa informação é importante também. Porque aí a gente tem noção do desemprego, né? Mais surpreendente ainda fica a cena. E essa informação inicial aqui, ó, trabalhei como vendedor durante muitos anos. Essa experiência aqui, ela é importante porque ela vai ser retomada em outras situações, né? Tanto pela vaga, né? Vi num anúncio uma vaga do setor comercial de uma loja próxima onde moro. Olha que benefício. O emprego era perfeito para mim, pois eu tinha a experiência requerida. Então, olha só, a afirmação inicial é importante porque fala aqui, ó, ele tem a experiência necessária. E isso vai te deixando cada vez mais intrigado sobre a história, né? Então, foi confiante para a entrevista e tal. Lá no final, essa informação da experiência também é importante, principalmente para esse desfecho aqui, ó. Porque depois que ele viu que ele foi aprovado e a moça ficou muito triste, chorou muito, ele vai falar aqui, ó, lá no parágrafo de conclusão. Vamos marcar aqui, então, que as últimas linhas, da 19 a 25, é aqui a conclusão. Vamos corrigir aqui. Desenvolvimento. Tá. A conclusão também já está marcada. É importante porque ela utilizou todas as linhas do texto, né? Sempre utilize o máximo possível. Então, a gente está falando sobre a informação da experiência dele como vendedor e que o emprego era perfeito para ele. Lá na conclusão, essa informação também é importante. Porque aí, o que ele vai fazer? Ó? Subitamente, falei com o selecionador e, usando o meu poder de persuasão junto de minha expertise como vendedor, convenci-o. Olha como a característica do personagem aqui, a apresentação da informação de que ele era experiente é fundamental para o desfecho da história. Porque se ela não tivesse falado que ele era experiente no assunto,
Você acreditaria que ele foi lá falar com o selecionador e usou alguma informação e beleza, não me contrata, contrata a moça? Não, a história não teria a mesma verdade. A gente duvidaria dessa história. Até porque o selecionador, ele não escuta uma pessoa, outro... Quando ele decide quem ele vai contratar, está decidido pela entrevista, pelo currículo e outros testes que possam ser aplicados. Então, a ponto de alguém chegar e conversar com o selecionador para fazer ele mudar de ideia, a pessoa tem que ser boa, tem que ter experiência. Então, isso foi dito no texto. Beleza? Percebeu como é importante essa seleção de informações? Outra característica aqui que é interessante, que é fundamental para essa coerência do texto. Aí ele vem aqui, foi confiante para a entrevista. Voltamos para o segundo parágrafo. Enquanto aguardava a minha vez no processo seletivo, fiquei conversando com outros concorrentes, que é normal, né, a gente participar de um processo seletivo e ter outras pessoas ali aguardando. E agora vem o outro personagem importante. Conheci uma moça que também estava disputando pela oportunidade de trabalhar. Então agora vai entrar esse outro personagem. Perceba que ele não fala de outras pessoas, ele vai falar somente daquilo que é essencial para o desenvolvimento do texto. E aqui, quando ele fala conheci uma moça que estava disputando pela oportunidade de trabalhar, abre uma brecha para você, como leitor, pensar, mas quem que é essa moça? Por que ele está falando dela? Isso é a ancoragem para a informação que virá no próximo parágrafo. Aí ele começa descrevendo ela. Olha que sacada que a Luciana teve. O primeiro parágrafo do desenvolvimento, ela descreveu o narrador. Ela não utilizou essas características no primeiro parágrafo introdutório, né, dizendo da experiência de trabalho. No segundo parágrafo, ela dedica para outra personagem, que é a mulher que está participando do processo seletivo. E aí tem essa ancoragem aqui, eu conheci uma moça que também estava disputando. Aí você fala, mas e aí? Quem é essa moça? Quero saber dessa moça agora. Então, vamos ver como acontece essa descrição. Ela era negra e aparentava ser jovem. Por educação, olha só, aparentava ser jovem. Por educação, não perguntei a idade dela. Vamos ler mais um pouco sobre ela. A candidata contou-me que era mãe solteira. Então, vamos destacar tudo aqui. A candidata contou-me que era mãe solteira e que nunca havia trabalhado como vendedora. Opa! Ela não tinha a experiência que a vaga exigia. Então, é interessante essa informação, essa descrição aqui da personagem, da outra, é muito importante para o desfecho, que a gente sabe que ela não foi selecionada e ele abriu mão da vaga. Então, mais uma vez aqui, é uma descrição que é essencial para a coerência do texto. Mas eu quero destacar um outro detalhe aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Lembra lá que eu falei para você que ler os textos motivadores era importante? E outra exigência da proposta era usar informações dos textos motivadores? Pois bem, aqui ela mostra que ela cumpriu isso. Então, vamos usar o rosa, que foi a cor que a gente utilizou aqui para o comprimento da proposta. Então, vamos ver como é que isso está aqui nesse parágrafo. A gente leu um texto motivador que dizia que as mulheres, né, são as que têm maiores dificuldades para conseguir vagas de emprego. Fala também dos negros e a gente sabe que o fato de ser mãe também é algo que prejudica nessa colocação no mercado de trabalho. Então, olha aqui as características. Ela era negra e aparentava ser jovem. O texto motivador não fala que mulheres, os negros, vou colocar até o ela aqui que marca o gênero feminino, né? E os jovens são os que mais têm dificuldade? Pronto, marcou aqui, na caracterização da personagem. Aí ela complementa com o conhecimento de mundo dela, Ela era mãe solteira. Gente, nos fala muito sobre o fato de mães, chefes de família,
também ser um dos grupos que mais tem dificuldade de colocação no mercado de trabalho? Pronto, marcou de uma forma muito sutil e precisa, inseriu essas informações dentro da descrição da personagem e cumpriu mais uma vez com as exigências da proposta. E mostrou que tem conhecimento de mundo e reflexão e reflete sobre essas questões que estão aí no mundo em que ela vive, porque não há outro mundo. Então vamos lá. E aí fala que ela não tinha experiência. Pronto, vamos para a próxima característica aqui. Quando que isso vai ser importante? A gente saber que ela não tinha experiência pelo fato dela não ter sido aprovada na seleção de trabalho, né? A gente não sabe, a gente sabe, entende, né? Por que ele passou e ela não, porque ela tinha experiência e ele não. Então, lá no final que essas informações vão ser importantes de novo. Aí a gente entende, por ela ser mãe, solteira, ser jovem, não ter experiência, por ela saber que ela não tinha as características da vaga e mesmo assim insistindo, a gente se emociona junto com ela quando ela chora. Aqui, ó. Chorou copiosamente. A gente já construiu essa personagem na nossa mente. A gente sabe que é uma pessoa que está desesperada e que precisa trabalhar. Então esse choro faz todo o sentido. Aí vamos então para a parte final do texto. E que ele retoma essas informações aqui, ó. No parágrafo, perceba que o parágrafo final, o conclusivo, retoma tudo que é importante do texto. Diante dessa cena, pensei nos obstáculos que ela precisava superar para conseguir ser contratada. Olha mais uma vez aqui a relação com o texto motivador. Ó. Obstáculos, né? Ele não coloca lá como obstáculos. Pouca idade, inexperiência e possivelmente preconceito racial. Essas informações compõem tanto o texto motivador quanto a descrição da personagem que vive também na narrativa junto com esse narrador. Então aqui está tudo bem colocado. Todas as informações são essenciais para a construção de uma narrativa lógica e factível, né? Aí depois do choro vem o quê? A felicidade. A felicidade dela era notória. Então, daí aqui a gente já viu, né, que dispensou a oportunidade, que para ele é mais fácil. Por que para ele é mais fácil? Porque ele é homem, tem 35 anos de idade e tem experiência. Então, faz sentido para ele ser mais fácil de acordo com o texto motivador. E finaliza reafirmando lá em cima, o que colocou lá em cima, a justificativa de ter sido algo inusitado, porque ele foi empático, né, na escolha em abrir mão dessa vaga de trabalho. Percebe, então, como a construção de um texto, de um relato, pensando na linguagem também, utilizou a primeira pessoa, né, que é um relato pessoal, né, então tem que ser em primeira pessoa, é um fato no passado, a gente tem aqui uma predominância de verbos no pretérito, e a gente percebe uma passagem de tempo também, né, que é o uso de elementos que marcam essa progressão de fatos, né, da construção temporal, segue uma ordem cronológica também, é um fato curto, acontece numa única tarde, numa única manhã, né, não se prolonga muito. Percebe, então, como as coisas precisam estar bem encaixadas dentro do texto para ele ser considerado um texto nota máxima, um texto que você lê do início ao fim, ele é claro, ele é coerente, ele cumpre com as exigências, respeita as regras gramaticais e é isso, um texto nota 1000 precisa ter cuidado com esses nota 10, né? Precisa ter cuidado com essas pequenas características que só quando você tem um bom planejamento,
do texto e compreende o que o gênero espera, que você consegue cumprir. Espero que essa análise tenha te ajudado, que você tenha ficado tão feliz quanto eu fiquei ao ler esse texto e que você produza aí também bons textos. Gostou desse vídeo? Então curte ele aqui, marca os seus amigos que também precisam compreender o relato e também conhecer um texto que seja nota máxima e até o próximo. Tchau!